noite, gente! Olá, turma linda! Sejam todos bem-vindos! Oi, Cal! Que saudade! Como estão vocês? Oi, Mai! Como está você, meu amor? Aproveita, vai convidando, vai chamando a turma para vir para nossa live, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O ensino das histórias e culturas dos originários e literatura indígena, com Ademário Ribeiro, nosso grande estudioso da cultura indígena. Fique bem, fique bem. Aproveita e chama a galera para vir para essa live. Manda um aviãozinho. Vamos falar sobre a Lei 11.645. Olá, amigo! Seja bem-vindo! Nosso convidado já está na área. Daqui a pouquinho já vou chamá-lo. Deixa eu só fixar o nosso tema. Aproveita, vai enviando. Oi, Nílcia. Vai enviando aí o convite, esse aviãozinho para aterrissar nos conhecidos, nos contatos do Instagram. Oi, Drica. Hoje a maratona é dupla, hein? Oi, Flor. Sejam bem-vindas, tudo bem, Adriana? Você aí, ó, sempre colada, Binha também. Oi, Consul, sejam bem-vindas. Todos os girassóis aqui presentes, aproveita, convida a turma que ainda não chegou. Eu também vou convidar. E a nossa música de entrada hoje é bem no ritmo dos povos indígenas. Essa cultura indígena que está impregnada nos cantos do Brasil, da Bahia, mas que pouco nós a valorizamos e damos o devido respeito e reconhecimento dos povos indígenas, a contribuição desses povos aqui para a nossa cultura. Deixa eu terminar de convidar aqui a galera e já tô chamando o nosso convidado para dialogar conosco. Oi, Sam! Olá, querido! Muito bem, enviei para 10 pessoas, é isso aí. Jorge, vamos chamar o nosso querido Ademário Ribeiro. Ademário é pesquisador, é pedagogo. Agora sim! Pesquisador, pedagogo, especialista, mestre e doutorando em educação. Ademário é fundador da Araurana e é o nosso grande professor, estudioso da área. Tema muito interessante, Cris, é verdade. E nessas discussões, vai falar sobre o seu livro. Tem muita coisa boa para acontecer hoje. Olá, querido!
Querida Gil, e esse Boa povo todo, boa noite. noite! Seja Boa muito noite. bem-vindo a esta casa, a esta comunidade de girassóis. Que Aqui a maravilha. gente, a gente troca, a gente cresce, a gente aprende. E você hoje é o nosso girassol. Vir Opa, aqui já faz de você um girassol, porque você vem dividir conosco os seus conhecimentos, os seus estudos, a sua sabedoria e fazer com que essas discussões elas sejam fincadas, né, no chão das escolas, na vida dos educadores, que somos a ponte para que esses estudos, para que esse conhecimento ele seja propagado. Então, a educação é o grande veículo e é nosso papel, enquanto educadores e enquanto sociedade, cada vez mais falarmos sobre os povos originários, sobre a cultura indígena. E é um grande prazer receber você aqui nesse espaço. Seja muito bem-vindo. Gilmária, é um prazer imenso. Eu quero saudar vocês em nome dos nossos ancestrais indígenas e também dos indígenas contemporâneos, que têm feito esforços muito grandes para que os indígenas continuem de pé. É uma alegria estar aqui. Eu diria para vocês assim, Eneptunanamá. Boa noite, meus parentes. Ineptuna, repete aí que eu preciso aprender. Pronto, são expressões na língua tupi. Eneptuna, É Ineptuma, Eneptuma, Neptuna, Eneptuna, Anamá, Anamá. certo? Mas também há outras variantes que pode dizer assim, Oré Pichuna, Oré Pichuna. Oré Depende, Bichuna. depende da região em que você está, né, entre falantes da língua tupi. Te conheço já há algum tempo, já admiro a tua lida como cidadã, como educadora, como diretora de escola, Obrigada. onde Obrigada. eu estive e fui muito bem recebido e percebia o quanto você atendia bem funcionários, alunos, pais, colegas e todos quantos chegavam à tua comunidade escolar, né? Obrigada, amigo. Vem daí minha admiração. Mas agradeço a você em particular, a oportunidade de estar falando desses nossos povos indígenas que, me perdoem, são tão estranhados ainda em sua própria terra. Né? A gente tem dito no Brasil as nossas preferências por tantos outros e outras, mas dificilmente a gente ouve um brasileiro, uma brasileira falar de forma empolgada, de forma orgulhosa, de que nós também temos a nossa herança indígena. Mas tanto por a gente conversar, é tanto por a gente fazer a enga, a fala, né? A fala. É tão difícil fazer a poranduba, a palavra, a notícia, a informação acerca de quem nós fomos e somos e aonde queremos chegar. Poranduba é a fala? Poranduba significa notícia. Notícia. Informação. Ok. Uma espécie de chat, né? Uma conversa, né? É o que nós estamos fazendo aqui, não é? Aqui, E a enga é a fala. Enga. Existe um idioma nascido da língua tupi que se chama Iengatu. Grande parte dos povos indígenas na Amazônia falam Iengatu, ou seja, a boa fala, a fala elegante, a fala bonita. Na verdade, a língua tupi
é uma das 274 línguas ainda existentes no Brasil e conhecidas, porque há 40 línguas que não são estudadas, que são as isoladas, mas a língua tupi sempre foi, desde a invasão desse território até então, a língua mais estudada. Portanto, a gente fala muito em tupi. A língua portuguesa recebeu mais de 10 mil palavras do tupi para vernaculizar, né? Ou seja, a língua portuguesa se apropriou de mais de 10 mil palavras da língua tupi. De outras línguas, sim, de outras línguas indígenas e línguas africanas. O Brasil também fala muito, né, as línguas do tronco o Yorubá e do tronco Bantu, né? Mais, eu diria, que do tronco linguístico Bantu. Mas da língua tupi foi uma enormidade, né? Mais de 10 mil palavras, né? Então a gente já começa falando do ensino das histórias e cultura dos povos originários. Maravilha! Né? Já falando das línguas. O ano passado foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas, consagrado pela Unesco. Mas é lamentável dizer que foi uma pindaíba. Pindaíba, nós usamos muito essa expressão. Foi uma pescaria inútil. Pindaíba. Né? Pindaíba, né? Foi uma pobreza de pescaria, né? Porque não houve no Brasil o cuidado dos governos para que, um momento como esse, a gente estivesse trabalhando a preservação, a revitalização, a retomada, né, das línguas indígenas no mundo, particularmente no Brasil, né? Aconteceram muito pouco, deram pouco assunto, né? Sim. Não houve não deu a devida visibilidade e importância, né? Verdade. Então, a divulgação, como não houve divulgação, não houve possibilidade de maior participação. Línguas indígenas, babau. Babau. Acabou. Que maravilha. A gente não combinou fazer essa enhenga dessa forma, né? Verdade. Mas estamos adorando, afinal de contas, são palavras que estão impregnadas no nosso cotidiano, que a gente utiliza e não valoriza, né? Ou melhor, não conhece esse teor linguístico indígena que está aí no nosso dia a dia. Isso. E por falar nisso, estava reservado mais para o final, mas eu acho que a gente está fazendo uma enga tão positiva. Sim. No meado de setembro, né? Setembro já está chegando, né? Assim que entrar a segunda quinzena de setembro, nós estaremos ofertando à humanidade um livro multilingüe, ou seja, um livro em línguas indígenas traduzidas para a língua portuguesa. Que maravilha! E de tal forma que vocês, professoras e professores, poderão utilizar esse livro para, de uma forma interdisciplinar, trabalhá-lo na sala de aula, desde a educação infantil até o nível superior, se for o caso, né? Isso é riquíssimo! Riquíssimo! E trabalhando com poesia, com teatro, com música, porque tem as partituras, os poemas que compõem esse livro, e esses poemas foram escritos em várias línguas indígenas, eles também foram cantados, e hoje existe uma série de partituras que fazem parte desse livro. Esse livro, eu digo que ele é simples, e ao mesmo tempo ele é monumental, porque ele traz informações que a gente acredita sejam os pressupostos do que deve ser o ensino da temática indígena na sala de aula, desde os princípios de uma nova antropologia e de uma nova história. No caso, essas ciências reconhecem os povos indígenas nas suas especificidades, né? A gente compreende os indígenas como seres diversos, diferenciados entre si, e não um índio genérico, todos são iguais. Né? Sim. Eu acho que então, e tudo isso vem para dentro desse livro,
né? Perfeito. É esse o livro que você está trabalhando. É nesse Isso. livro. Então, é uma espécie assim de como nós vivemos sem vocês e como nós vivemos com vocês. Ou seja, Oré e Andé. Oré e Nós, Andé. Oré e Andé. Mas eu vou mandar para o teu WhatsApp e de mais pessoas, por e-mail e tal. Mande, mande. Inclusive, Ademário, você sinta-se super à vontade. Esse espaço, ele é participativo. Cadê? Nath, tá por aí? Ela tá fazendo a direção de cena. Você tem uma super equipe por trás. Tenho! Nath, meu amor! Sua linda! Muito obrigada! Nath fez a mediação aí. Ademário, o Gil tá mandando mensagem. Na super direção aí, Natalina, a minha amiga linda. Aninha apareceu aí também. Tava pensando em vocês. Tava pensando muito em vocês. Olha ela aí. Parou aqui um pouquinho. Congelou para você? Talvez porque eu quis talvez eu quisesse aqui abusar um escrever? pouco. Aí já coloquei o nome do livro aqui. Isso, Oré e Andé. Oi, Nath! Que saudade, amiga! Saudade de ver vocês, de falar com vocês. Congelou, mas eu acho que a gente consegue te ouvir até a imagem voltar, para a gente não perder nenhum tempo. Arega seria um tipo de fofoca, arenga? Não, é fala. Ah, sim. Arenga também é uma palavra, né? Que significa uma conversa. Alguém que perguntou aqui. Uma fala à toa. Uma fala à toa, uma fala chorosa, dengosa, né? Sim. Nós, na língua portuguesa, nós temos o nós, que inclui a todos. Sim. Nas línguas tupi e na língua guarani, existe o pronome nós, quando eu digo assim, nós indígenas queremos muito bem a Gilmária. Então, nós estamos incluindo você, mas você não é a gente. Então, quando nós falamos com alguém apenas nos incluindo, a gente diz oré. Oré. Ou seja, nós sem você ou sem vocês. Ah, entendi. Oré, quando nós utilizamos oré, nós não, os povos indígenas, né, utilizam oré, significa somente ele, sem a gente. Eles. Isso. E oré e andê, nós com vocês. Pronto. Então, oré, nós sem vocês. E andé, nós com vocês. Perfeito. Entendeu? É como disséssemos hoje nessa pandemia da Covid-19. Já que é moda sempre falar no Brasil, no mundo hoje, né? Sempre que tem uma live tem que ter uma correlação com a pandemia, né? Parece que a gente se esquece que já vivíamos outras tantas pandemias. Totalmente. Aí, por exemplo, chega um médico na sala, né, em que tem pessoas cometidas pela Covid, e aí ele diz: nós médicos estamos zelando pela saúde de vocês. Então, nós, inclusivamente, nós aqui, vocês são os doentes. Então, nesse momento é o oré. Mas se ele dissesse ao contrário, nós nessa sala dependemos de oxigênio para sobreviver. Ele está incluindo a todos. Então, Iandé. Iandé. Pronto. Então, esse livro, ele é multilingüe, ele estava engavetado há 34 anos. E sério? Há 34 anos eu pensava que ele sairia pelo incentivo da Lei Sarney, mas a Lei Sarney não existiu para pessoas como nós, né? E sim. E essa lei não aconteceu para nós, né? Para nós brasileiros e brasileiras em diversos aspectos, e por fim ela foi substituída pela Lei Rouanet, né? Que também não serviu muito também a nós. Então esse livro ficou engavetado e, por fim,
estamos engavetando ele, depois de 34 anos, já com uma revisitação minha enquanto acadêmico, né? Porque há 34 anos atrás eu não queria saber de universidade, só queria fazer trabalhos com quilombos, com as periferias de Salvador, Liberdade, Caixa d'Água, Curuzu e API, né? E interiores, cidades da Bahia, e fazer teatro, né? Mas só depois de muito tempo, com esse enamoramento que eu tenho por Natalina, ela disse, você é um educador nato, venha para a educação. Aí eu fiz pedagogia, depois fiz especialização, depois fiz mestrado e, por fim, agora um doutorado. Então eu peguei essa experiência, né, do mundo acadêmico e dei uma repaginada no Oré e Andé. Então ele agora tem, inclusive, algo muito luxuoso. Oré e Andé, ele está sendo coroado de muito êxito, de muita beleza, de muita boniteza. Inclusive contando com a apresentação do professor e doutor José Ribamar Bessa Freire, né? É uma pessoa muito comprometida com os povos indígenas, é hoje uma das pessoas que mais detém conhecimento sobre as línguas indígenas, e eu tive esse presente que Yanderu, o mesmo que Deus, o Jeová, né? O mesmo que Mavutsini, né? Me presenteou. Mas vamos talvez falar um pouco sobre o ensino, né? Das histórias e culturas. Vamos, eu faço questão que você volte, né? Você hoje está dando só um brief, né? Está dando, como se diria na língua indígena, fazendo um resumo, uma apresentação, como se diria? Ipi. Isso, você está fazendo só um IP nesse nosso Ipienga, um início de fala. Então, eu faço questão que você volte com o livro, né? Ele vai ser lançado em e-book ou ele vai ser editado, vai produzi-lo físico? Inicialmente vai ser impresso. Impresso, pronto. Para as pessoas pegarem, né? Para as pessoas pegarem, abraçarem, né? Isso, faço questão dormir com ele, de apresentá-lo aqui na nossa... começar a ensaiar com as crianças, com o namorado, com a namorada. Na nossa comunidade, na nossa comunidade de Irações. Eu faço questão, até porque, professor, a gente sabe que são 12 anos já da Lei 11.645. Isso. E ainda hoje nós enfrentamos diversas dificuldades. Ademari, você quer sair para eu te chamar novamente para ver se sua imagem volta? Ok, combinado. Tá, deixa eu te chamar novamente. Ok. Gente, deixa eu chamar novamente o professor Ademário, porque ele... Olha quem apareceu! Almedinha! Seja bem-vinda, meu amor. Chamando aqui novamente o nosso professor, nosso estudioso. Pronto. Aê! É bom, então, eu ficar de casa sem fazer muita estrepolia, né? Eu acho bom você obedecer a Nath, hein? É bom eu não fazer muita pipoca. Pipoca? Né? Saltar muito. Exatamente, né? Pipoca, verdade. que é também da língua tupi, significa espocar a pele, pular. Pular. É justamente o que o grão do milho faz na panela, né? Fica pulando e pipocando a sua pelezinha. Né? Pois é. Então, não vou ficar muito pipoca. Isso. Diminua a sua pipoquice. Vamos lá. Isso, então, assim, vamos. São 12 anos da lei e hoje a gente ainda enfrenta as dificuldades, as adversidades da implantação dessa lei no currículo escolar, né? E aí a gente tem esse desafio porque a educação ela inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas os entraves continuam. E você, como pesquisador, quais são os entraves que você percebe, que você vem observando nessa caminhada no ensino da temática indígena?
Essa pergunta é muito inteligente e muito deflagradora de uma série de informações que a gente pode aqui colocar. Inclusive, não apenas pelo passado meu com os povos indígenas, mas até em virtude de uma pesquisa que eu fiz de mestrado, né, a gente pôde verificar que esses entraves começam, na verdade, desde a fundação desse país. O preconceito aos povos indígenas, chamado de índios, né? E não existe índios, né? O Brasil não é um país de índios. O Brasil é país de indígenas, né? Povos indígenas, povos originários, nativos, aborígenes, mas índios seriam símbolos químicos, né? Então, não diz... Esse termo índio não se aplica, nem deveria se aplicar aos indígenas, né? Aos nativos desses territórios que passaram a chamar-se Brasil. Então começa já pelo preconceito, já começa pelo generalismo, né? Todos os índios. Como se identifica um índio? Um homem nu, né? Cabelos escorridos, tosquiados, arco e flecha na mão, polígamo, canibal e assim por diante, herege. Então, daí começa uma série de preconceitos que fez com que os invasores legitimassem uma caça mortal aos indígenas, né? Diversas impressões foram apregoadas sobre os povos indígenas para legitimar o seu extermínio, né? Esses motivos, por exemplo, foram esses que eu falei, né? Eles eram canibais, que eles eram hereges, que eles eram polígamos, né? Poligâmicos, melhor dizendo, poligâmicos, né? E não acreditavam em Deus. Então, tudo isso fez com que os invasores, né, e autorizados pela coroa portuguesa, legitimassem com facilidade, né? Fazendo as guerras justas, né? Eles chamaram de guerra justa o extermínio dos povos indígenas. Eles chamaram. Então, depois disso aí, a questão, né, dos indígenas precisarem de terra suficiente para que essa terra, utilizada por eles para sua subsistência, pudessem descansar. Então, eles precisam de um território não diminuto, porque se eles usassem um território pequeno, logo os mananciais, logo a vida com seus nutrientes, com seus fungos, com as bactérias, não iriam proliferar a ponto de gerar vida. Então eles precisavam de um espaço sempre maior. E nesse espaço em que eles utilizavam as suas casas, as suas coivaras, né, a sua cultura de subsistência, eles levavam ali 3 meses, 6 meses e se mudavam de região para região, sempre migrando a fim de que a terra descansasse, né? Então, essa ecologia, os povos indígenas também nos ensinaram. Mas também, por essa razão, eles disseram, é pouco índio para muita terra. Esse preconceito de dizer que era pouco índio para muita terra também legitimou a matança dos povos indígenas. E daí advém uma série de outras situações que ampliaram mais e mais a discriminação, o preconceito, né? E a legitimação daqueles que invadiram de exterminá-los. Por exemplo, em 1758 aproximadamente foi criada a Lei da Terra e eles passaram a chamar os indígenas de caboclos. Esse é um termo que eu diria que ele é até um tanto polêmico, porque vivemos de um país, particularmente num estado, em que existe as culturas africanas e afro-brasileiras, das quais eu respeito imensamente e tenho um carinho imensurável, particularmente da linhagem Bantu, eles acolheram espíritos indígenas, né, e os chamaram de caboclos. Caboclos são aqueles que deixaram de ser indígenas. Então, quando eles passaram a dizer, oh, que cabocla linda, oh, que caboclo bonito, né? Alguns indígenas passaram a gostar desses adjetivos.
Mas naquele momento que nós indígenas aceitamos ser caboclos e caboclas, a gente estava legitimando a perda da terra, a perda da identidade. Se nós não somos mais indígenas, já que nós somos tabaréu, deixamos de ser da taba. Tabaréu significa aquele que deixou a taba. Mas depois a gente conversa sobre isso. Não precisa anotar, não. Nossa, a gente tem que fazer uma live só sobre... Então, tabaréu é aquele que deixou a taba. Assim como caboclo significa aquele que perdeu a sua origem de abá, de pessoa da terra. E aí, os invasores se apropriaram gostosamente, mais e melhor, altamente legitimado pelo poder constituído, pela igreja, pela justiça da época, né, das terras indígenas. Né? E aí, quer dizer, então esse termo caboclo, eu sei que dói bastante nas pessoas religiosas que têm o culto afro-brasileiro, do qual, como já disse, respeito imensamente, né? Mas a gente precisa revisar a história. A gente precisa retomar a história, revitalizar a história. A história não é uma carroça parada na beira da estrada, já, como dizia Pablo Milanês e Chico Buarque. Né? A história é contínua, ela é movimento, né? Esse recorte que você está trazendo nesse momento tem relação com aquela imagem que é colocada no 2 de julho? Sim, sim, sim. Inclusive, o 2 de julho, né? Muitos se aproveitaram dos caboclos e das caboclas, e enquanto que lá nas matas, eles estavam sendo chacinados, né? Eles dançando, cantando em Salvador, pelo Corredor da Liberdade, né? Em nome de uma independência, e ao tempo em que, lá nos bastidores, os índios estavam sendo trucidados, os indígenas trucidados, né? Imagino. Né? Como sempre, as coisas são bem camufladas, né? Não é exatamente o que parece ser. É mais um circo armado em favor de quem quer passar uma ideologia que não existe. Perfeito. Certo. Pois bem, e aí a nossa escola, né? Ela é uma escolástica, ela vem da tradição da colônia. Ela ensinou que ser indígena não era bom, que a língua indígena não prestava, que era demoníaca, demonizar as línguas indígenas, tanto que o Marquês de Pombal, né, proibiu o uso da língua pelos indígenas, expulsaram, né, do Brasil os jesuítas, né, a fim de que os indígenas não continuassem a se apropriar daquilo que era seu há 100 mil anos. Nós estamos falando de um Brasil novinho de 520 anos. Mas os povos indígenas já estavam aqui há 100 mil anos. Né? Então eles foram proibidos de ser quem eles eram na terra que pertenciam a eles imemorialmente. Deixaram de cantar as suas músicas, deixaram de falar a sua língua, deixaram de cantar seus rituais, deixaram de louvar os seus deuses, ou o seu Deus, ou os seus espíritos, né? Ou seus entes, né, espirituais, não respeitando a sua cosmogonia e suas religiões. Né? Aqueles que cantavam e dançavam para a vida. Aqueles que não faziam nenhuma ação antes de pedir licença a Canansiuê, Mavutsini, Iprere, Sinocrebai, Inhó. Eu estou falando de quem? De Deus. Jeová. Deus. Eu não sei inglês, mas diria assim, God. Né? Em inglês. Pois é, a gente sabe até que God é inglês. Né? O meu neto que entrou aqui agora, ele sabe muito bem inglês. Né? Mas, infelizmente, ele sabe tupi. Né? E sabe um pouco de outras línguas. Mas que tal um pouco do meu neto Arthur estar também em outras crianças brasileiras? Que ele pudesse cantar na língua umbundo, quimbundo, né? Na língua iorubá. Perfeito. E na língua Pachorrã, na língua Quiriri, na língua Pataxó, na língua, né, as mais diversas línguas, como eu disse, mais de 274 línguas, né? Pois é, somos esse país, e esse país que desconhece. Tem uma pergunta aí, né, que sempre me fazem, né, sobre o que seria meu sonho, né? Meu sonho é que os brasileiros e brasileiras reconhecessem
Não digo na pele, no cabelo, nos olhos, né? Na roupa que usa, o indígena que você herdou dos seus ancestrais, né? Porque o indígena não está nos olhos, no cabelo, né? A fenotipia, ela até ajuda, inclusive na questão da legalidade, né? Mas só, já pensou se eu fosse bem negão, de pele retinta, e não tivesse amor por ser negro? Se não me sentisse a boniteza que é ser negro? Poxa, que negro é esse? Né? Que não reconhece a alma que pulsa e que vem de seus ancestrais. Mesma coisa, o indígena. Eu uso arco e flecha, eu tenho olhos, boca, cabelos iguais a Raoni, o Kayapó Raoni, mas eu não tenho amor, identificação com o indígena que eu herdei na minha carne, no meu sangue, né? Então, sim, eu acho que ser indígena não é só uma fenotipia, é alma. Perfeito. Anga, Perfeito. anga, 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 alma. Alma. É. Vou sair daqui com o dicionário completo. Diga, meu amigo. E aí, daí, a gente... Olha, se você deixar eu falando, eu sei que algumas pessoas já fizeram algumas perguntas. Isso. Se você deixar amanhã eu continuar falando, né? Eu acho que é bom, talvez, fazer as perguntas que já te fizeram aí, né? Mas é tão maravilhoso, é tão gostoso ouvir você com tanta propriedade, com tanta sabedoria, que nós ficaríamos aqui a noite inteira, né? Ouvindo e dialogando e se apropriando. Porque eu acho que isso falta. Falta na gente, falta para nós, enquanto sociedade, enquanto instituição educacional, enquanto educadores, digo, família e escola, a apropriação, né? A formação para que a gente constitua, inclusive, no projeto político-pedagógico, a gente precisa, a partir dessa reelaboração, dessa atualização do projeto político-pedagógico, incutir aí, né, a Lei 11.645, porque se ela não estiver no dia a dia pedagógico, em todas as ações da escola, ela meramente vai ser aquela data comemorativa do 19 de abril. Então, eu tenho certeza que não é isso, você, enquanto estudioso, o seu sonho, né? O seu sonho perpassa por uma escola que possa ter tanto a Lei 10.000 quanto a Lei 11.000 impregnada ali no projeto político-pedagógico de todas as ações da escola. Até Maravilha. Porque nós temos, né? E você é uma aliada importante. Oi? E você é uma aliada importante. Estou aqui sempre. Eu acho que essa inclusão, a gente fala muito de inclusão, a gente fala muito de cultura e a gente precisa efetivar isso. A gente precisa fazer com que essas ações elas sejam concretas dentro das escolas, no nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, 16 grupos étnicos, corresponde, aqui na Bahia. Sim. 37 mil, aproximadamente 37 mil indivíduos, né, representados em 16 grupos étnicos. Perfeito. E, não é essa população indígena, ela está aqui na Bahia. E como ela se encaixa nessa educação, nesse dia a dia das escolas? Não se encaixa. Não se encaixa. Quando você traz a questão da educação, eu gostaria de fazer um recorte. Eu comecei a fazer teatro nos anos 70, né? Com pessoas muito importantes da nossa cultura, né, baiana e nacional. E já nos anos 70 eu me preocupava com a questão indígena. Ao me casar com minha cunhã, né, ela me falava da importância de eu trazer o teatro que eu fazia pelas periferias do Perobás, Liberdade, Caixa d'Água, Curuzu, Iapeí, etc., para dentro das escolas. Sim. E aí eu trouxe, sim, né, para as escolas dessas comunidades de Salvador e depois para os municípios baianos, eu trouxe informações acerca dos povos indígenas.
E eu sinto que hoje, até por essa camaradagem, né? Esse amalungamento, né? Malungo, né? Que vem da língua banto, né? Que significa irmão, irmã, né? Esse amalungamento meu e de Natalina fez com que ela me apresentasse pessoas como você, Eliane Boa Morte, Eduardo Oliveira, que vocês, né? Eliane, você, Natalina e o Eduardo Oliveira são 4 personas que têm oportunizado a inclusão dos indígenas nas escolas de Salvador. Salvador, em diversos aspectos, é muito anti-indígena, desde as políticas públicas e desde a falta de reconhecimento. Hoje moramos em um lugar em Salvador que a gente sente no ar a presença indígena, mas as pessoas que aqui moram exterminaram, apagaram, silenciaram e não topam falar que indígenas existiram aqui. Então existe um apagamento velado e às vezes muito escancarado do quanto indígena não. Muito obrigado, sabe? Então, como eu falava do meu sonho não é só que os brasileiros e brasileiras reconhecessem, né, os indígenas, mas que particularmente a nossa Salvador, a Salvador que até 1200 pertenciam a centenas de povos indígenas da linhagem Macro-G, conhecidos erroneamente como tapuias ou índios de língua travada, e que a partir de 1200 esses povos são escochados para o interior e para o Mato Grosso, né, hoje Mato Grosso, deixando essa área apenas para os povos de linhagem tupi, sob o predomínio dos tupinambá. Dias atrás eu fazia uma palestra com professores da UFBA e do GERME, né? Grupo de Recomposição Ambiental, sobre a presença indígena e quilombola na Bahia de Todos os Santos, né? Que os intelectuais chamam de Quirimurê dos Tupinambá. Mas passou a ser Quirimurê dos Tupinambá tempos depois, mas no passado, dos primórdios, não eram dos Tupinambá a nossa Bahia de Todos os Santos, né? Mas, como você disse, é importante a gente cutucar a história para a gente ter tutano, não é verdade? Pois é, com certeza. E não ficarmos falando na superficialidade, não é, meu amigo? Não ficar falando em nhenhenhen. Noliene colocou o nosso currículo. Noliene, professor, ela veio aqui, inclusive, beijo, Noli, fazer uma live conosco para falar da educação quilombola e dos quilombos. Foi muito interessante e ela tem promessa de voltar porque a discussão ficou pela metade. A gente não deu conta no tempo da live. E o senhor vai ter que voltar também, viu? A Noli colocou aqui, o nosso currículo e o fazer curriculante necessário necessita ser reconstruído, havendo a possibilidade real de inclusão das línguas dos povos indígenas, como acredita que deveria ser construída, visto que acho que ela botou aqui, visto uma pedagogia do silenciamento. Não completou, mas assim, essa inserção e insistência de que a lei saia do papel. Isso. Você falar sobre os entraves. Aí acho que a gente recupera, inclusive, a questão dos entraves. Um dos entraves, além dessa série de preconceitos, né, discriminações e estereotipias, tem a ausência de um governo. Sim. Que, ao invés de produzir materiais, manuais, livros com o fim didático e distribuir esses livros de maneira respeitosa com o número de escolas existentes no país, né? Sim, perfeito. Se o governo não cria junto às universidades a cadeira, né, de especialista em história e cultura indígena, como é que eu, professor, posso entrar na sala de aula e falar que Pataxó não é Pataxó Ranhan, que Pataxó Ranhan é diferente de Quiriri, e que os Quiriri da Bahia são diferentes dos Cariri lá no Ceará, Sim. e que
e quem é Deus, e como é a relação marido e mulher, como é a relação com as crianças, com a saúde, como é que o neto e o avô se relacionam, qual é a relação que eles têm com a terra, com o rio, com a força cosmogônica, como é que eles se relacionam, como é que deve ser ensinada a língua, que língua é essa que eu falo, ou que língua é essa que eu tenho que resgatar, revitalizar, né? Então, é preciso que as universidades, junto com o governo e mais alguns aliados, criem especializações e graduações, ou melhor, que até nos cursos de licenciatura existam disciplinas voltadas às histórias e cultura dos povos indígenas. Porque, inclusive, a Lei 11.055, ela fala história e cultura. Não, não é história e cultura. Nós somos 305 povos. Cada povo tem uma cultura e uma história. Então, é falar de histórias e culturas dos povos. No plural. No plural, né? Pois é. E aí, sim, aí quando a gente deixando um pouco de lado esses entraves, né? Sim, mas também há entraves, me perdoe, nós como professores e professoras, também há entraves, até em parte do professorado. Não, desconheço essa lei 11.000, eu só quero trabalhar com a lei 10.079. Há até autoridades na educação, que eu não vou falar em nomes, né? Que dizem, eu só quero saber da lei 10.000 e não da lei 11.000. Fora daqui quem queira falar da 11.000. Meu Deus, nós indígenas e negros e negras, nós pretos e pretas, tivemos um algoz em comum, que foi a avareza, que foi a estupidez, que foi a violência, que veio de além-mar e que passou pela África, fez a gente dar 3 ou mais voltas em torno da árvore do esquecimento, para a gente esquecer as nossas pertenças, nos enfiaram brutalmente em tumbeiros, morremos muitos nos tumbeiros, alguns que sobreviveram chegaram a essa terra, a Pindorama, a Abiyala, e sobreviveram às duras penas, são nossos algozes. E esses que aqui chegaram também nos trucidaram, nos estupraram, nos violentaram, maltaram nossos deuses, nosso Deus, nossos filhos, nossas mulheres, nossos velhos. Ele é um algoz em comum para nós, indígenas e negros. Não apenas a pele branca, eu falei, aqueles que vieram de além-mar com avareza, com usura, com desrespeito, com violência, esses são, sim. Então, eu acho que nós, negros e negras, nós indígenas, unidos com todos os demais, que não sejam negros nem indígenas, mas que queiramos um país justo, um mundo melhor, um mundo em que Deus seja nosso primeiro pensar e o último pensar nosso. E no meio desse início e fim, a gente construa um caminho para todos, para a humanidade inteira. Então, a gente não tem que separar. Então, viva a Lei 11.155 de 2008, que incluiu os donos imemoriais dessas terras. E aí, eu conversei na minha pesquisa de mestrado com a autora dessa lei 11.155. Sim. E eu já imaginava, essa parlamentar, que agora está aposentada como professora, porque negou-se a aposentar-se como parlamentar, e ela tinha total direito pelos mandatos que ela trabalhou como deputada, ela foi hostilizada. Imagina. Todo o período que ela foi deputada, ela foi hostilizada para que essa lei não acontecesse. Pelos poderes da época. Só depois que ela perdeu o mandato, é que, em virtude de uma senadora do Acre, é que a lei pôde, enfim, ser homologada e, por fim, aconteceu, né? Eu conversei muito com essa ex-deputada, uma brasileira de grande valor para o Brasil, né? Então, a gente tem que pensar em humanidade, para branco, para preto, para amarelo, para sarraceno, para pagão, para cigano. Todos nós somos iguais diante de Deus, diante de Yanderu. Ubuntu, né, professor? Sim, sim. E Vimarei, a terra sem males para todos. E Vimarei.
Nossa, que aula maravilhosa. A gente já estou aqui contando, meu Deus, pedindo que os minutos não passem. Mas assim, professor, quando a gente pensa, a Noli até perguntou sobre a questão das literaturas, como é que está isso, como é que estão essas discussões dentro da academia. O senhor fez um resumo, o senhor fez, né, trouxe algumas considerações em relação a isso. Então, esse, de fato, é mais um dos entraves, correto? Sim. Seria importante que o MEC, que a Secretaria de Educação do Estado, dos municípios, abraçassem as autorias indígenas, né? De Sim. autores como Daniel Munduruku, de Ailton Krenak, Graça Graúna, Eliane Potiguara, Jaguaré Yaman, Jaguacã. E aí, Noli? Perfeito, isso. Olha aí, pessoal. Olívia Jecupé, Cacá Verá Jecupé, né? Diademário Ribeiro Paiaiá, né? Claro! Nós, dos anos 70 até os anos 80, nós tínhamos em torno de 8 a 10 autores indígenas. Sim. Hoje, com uma certa aproximação no mercado editorial, que é muito perverso, nós temos em torno de 40 autores e autoras indígenas, né? Quer dizer, esses que estão um pouquinho mais nas mídias. Mas contando com autores e autoras indígenas que já publicaram livros, mas que ainda não têm um traquejo com esse mundo daqui, Sim. Né? E que não estão na mídia, nós chegamos a mais de 400 escritores e escritoras indígenas. Olha só. Olha né? só, políticas, homens e mulheres. Precisa de mais políticas públicas que garantam essas não somente as publicações, mas o acesso de toda a população. Agora algo para você. Agora algo para você, Natalina. Eu diria que vamos supor, dessas 400 pessoas que são escritores e escritoras indígenas, a maioria é de mulheres. Olha aí. Né? Digamos, nós machos somos em torno de uns 100 e 300 são mulheres. Já pensou que maravilha? Puxa, que felicidade, fiquei super feliz. Né? Faria questão de trazer aqui uma dessas autoras, professor, se o senhor me permitir fazer essa ponte, para que pudesse falar também dos seus livros, das suas produções, porque é dessa forma que a gente vai construindo e vai rompendo com essas barreiras. Né? Dando visibilidade, trazendo à tona essas discussões, tirando essa poeira, porque querem nos calar, mas não podem. Verdade. E nós temos grandes veículos para isso, armas. Sim. Precisamos lutar. Isso. E contar com pessoas como você, Natalina, Eliane Eduardo. E Eduardo, né? Porque nós temos uma Eliane Potiguara, né? Que é uma indígena potiguara. Talvez a indígena mais famosa do Brasil, né? Ela foi casada com um cantor muito importante da música popular brasileira, né? Taiguara. Né? Tua mãe talvez conheça, teu pai, né? Não é do teu tempo, não é do teu ará, do teu tempo, né? Então, a Eliane Potiguara é uma das... Aliás, ela é a única mulher que aparece no movimento indígena nos anos 70, junto com Ailton Krenak, Mário Juruna, né? Marcos Terena, né? O movimento dos indígenas nos anos 70 tinha em torno de 10 a 15 indígenas, né? E me parece que a única mulher era a Eliane Potiguara. A Eliane Potiguara continua até hoje professora, guerreira, né? Sempre indicada aí para alguns movimentos internacionais. Precisamos, Pois é. Mas também tem Graça Graúna, né? Que é uma pós-doutora em literatura, pessoa muito amiga nossa. Tem a Jolie do Rico, que é uma índia Makuxi, tem a Vangri Kaingang, tem, né, a Aurita Tabajara, né, Operrara. Um sinal de mulheres aí. Sim, engraçado, todo mundo. Produzindo literaturas isso. Aí das culturas. Lília Tatinã, né? São muitas as mulheres, né? Maravilha. Agora, olha só, nosso tempo, por incrível que pareça, nós só Aramirim.
Ai, gente, Aramirim. nem acredito, professor. O senhor me deixou esperando tanto por essa live e agora passou tão rápido. Nath, eu vou querer outra. Agora sim, fala rapidamente pra gente, quando a gente pensa no ensino, quais são as concepções, os conteúdos e as práticas que o senhor indicaria para o ensino de história e cultura dos povos indígenas? Pronto. Essas concepções, assim, o que não pode faltar? Quando a gente pensa num projeto político-pedagógico que traz no seu cerne a Lei 11.645, o que não poderia faltar? Pronto. Romper com o índio genérico. Falar dos indígenas enquanto seres específicos, né? A partir da cultura de cada um. É como eu falava no início. Se eu sou Quiriri, não sou Pataxó, que não sou Pataxó Ranhan, que não sou Crenacroro, que não sou Yaolapiti. Trazer essa diversidade, não é? Trazer a diversidade, né? Trazer a diversidade, trazer rudimentos, né? Das línguas que eles possuem, a sua localização, né? Onde eles estão no Brasil, por exemplo, né? Para a gente não fazer uma geleia geral. Saber identificar que os Paiaiá estão na cidade de Utinga, né, na cabeceira do rio, que são 200 indivíduos que lá estão, e que o tronco linguístico desse povo, né, é um tronco X, né, que na atualidade eles têm trabalhado a educação, a saúde, o trabalho com erva de tal e tal forma, que é um tanto diferente dos Quiriri que vivem lá em Banzaê, lá em Mirandela, a marcação, né? Quer dizer, é trazer, como você colocou, a diversidade, né? E como seres que podem entrar e sair pelo Brasil, né? Se dizer, sai daqui que aqui não é lugar de índio, né? Ele pode usar roupa, usar óculos, como eu estou usando aqui, eles podem acessar a universidade, que hoje nós temos indígenas nos mais diversos cursos de graduação e pós-graduação. Esse estereótipo, o índio é o de tanga. Isso, ele tem que ser cabelos longos, lisos, olhos amendoados, né? Ser musculosos, como são geralmente os indígenas do Xingu, por exemplo, né? Indígena não é só do Xingu, né? Nós temos indígena, por exemplo, que se parece muito com nós na Bahia, que são os Funiô, né? Lá em Águas Belas, né? Em Alagoas, em Pernambuco, né? Trabalhar, fazer mais uma discussão sobre os povos indígenas do que dizer assim, olha, aqui é uma oca. Mas perguntar, moço, você é indígena de que povo? Lá você chama moradia de que forma? Ah, Panhãe, Sete, Quijeme, Uca. Né? Porque a gente diz assim, olha, hoje é dia do índio, vamos fazer uma oca. Mas de que povo é esse que faz a sua casa chamada de oca? Sim, não seria uma Panhãe? Não seria uma Quijeme? Né? Não seria uma Sete? Não seria uma Maloca? Né? E quando a gente trabalhar, por exemplo, quando a gente trabalhar moradia, basta a gente trabalhar só moradia para você ver a diversidade. Essas moradias são feitas por crianças, por jovens, por anciãos, por quem? Em que período? Que materiais você coleta na floresta para você fazer a sua casa? Qual o tempo? Em que período? Ela se abre para o sol poente ou nascente? Quantas pessoas vivem nessa casa? É família? É tudo misturado? É só uma família? É só um clã? Outras pessoas podem viver nessa casa? Então você tem uma diversidade estupenda só em trazendo o elemento casa. Então, um disparador pedagógico. Nós temos um poema muito interessante. Nós temos um poema muito conhecido. Aliás, conhecido não, porque eu não sou muito conhecido, mas tem um poema chamado As Coisas Como Elas São, que tratam dessa questão, desses estereótipos a partir da casa. É muito interessante. Depois eu vou colocar aqui no teu WhatsApp. Acho que o teu e-mail eu tenho. Se você mandar... a gente consegue. Pronto. Eu queria que nesses últimos minutinhos você retomasse o seu livro. Sim. Faz um escopo. O que ele traz? Ele traz as partes... Ai, gente, o tempo vai acabar, não acredito. 1 minuto? Não, segundos. Já vai derrubar a gente. Olha aí, André. Nós sem vocês, nós com vocês.
Aba Amionte. Indígenas vão continuar de pé. Volte, viu, professor? Muito obrigada. Muito obrigada. Maravilha.